Hello everybody, aqui é a Teacher Vivi, ou melhor, a Pro Vivi, porque hoje é aula de português. E a gente vai ler um pedaço aí do Dom Casmurro. Se não ficar muito grande, a gente vai até o fim, vamos ver como é que a gente vai, né? Vamos ver se a gente se anima. Gente, essa daqui é a versão do Dom Casmurro em quadrinhos, mas não tem problema, porque o texto é muito bom. E se você também preferir, pode assistir a série Capitu, que está disponível no YouTube. Não tem desculpa para não saber a história de Dom Casmurro. O importante é o conteúdo. A gente progride aos pouquinhos. Então, primeiro lê o quadrinho, aí assiste a série, aí um dia você lê a versão integral. Do título, eu estou roubando da série, tá? A série é muito boa, eu realmente recomendo. Capitu no YouTube, são só 7 episódios. Do título, nessa parte aqui, o autor ele vai explicar pra gente por que ele resolveu escrever esse livro, né? De onde que veio a ideia do título, o título lá que é Dom Casmurro. O que quer dizer Dom Casmurro? Como que seria se alguém olhasse para você e falasse, nossa, você tá casmurro hoje, né? Casmurro, assim, com a cara fechada, todo sério. Uma noite destas, vindo da cidade pro Engenho Novo, encontrei no trem da Central um rapaz aqui do bairro, que eu conheço de vista e de chapéu. Falou da lua e dos ministros e acabou recitando-me versos. A viagem era curta e os versos pode ser que não fossem inteiramente maus. Vamos voltar aqui que eu pulei um treco importante. Encontrou no trem. Aqui a gente está em 1870, se eu não me engano, e 1870, no Rio de Janeiro, já tinha trem. Cara, o Brasil tava pronto para decolar, não decolou porque não decolou, mas estava pronto para decolar. Já tinha trem. Aí o Dom Casmurro ele entrou no trem, ele encontrou esse cara conhecido e começou a ler uns versos para ele, né? Começou lá a falar uns versos pro cara, mas ele tava meio cansado no trem. Então, quando o cara começou a falar lá os versos, ele pode ser que não tenha prestado muita atenção. Sucedeu, porém, que como eu tava cansado, fechei os olhos 3 ou 4 vezes. Tanto bastou para que ele interrompesse a leitura e metesse os versos no bolso. O cara se ofendeu, né? Tipo, mano, eu tô aqui tentando ler meus versos e você dormindo. Continue, já acabei. São muito bonitos. Ele nem sabe se são bonitos, estava dormindo. Vi-lhe fazer um gesto para tirá-los outra vez do bolso, mas não passou do gesto. Estava muado. Se ofendeu, né? No dia seguinte, entrou a dizer de mim nomes e acabou alcunhando-me Dom Casmurro. O que seria uma alcunha? Alcunha é tipo um treco que você carrega, é o seu nome, é o seu título, é o seu apelidinho. No caso aqui, Dom Casmurro é só o apelidinho. Você já teve um apelidinho? Quando a gente não gosta do apelidinho, o apelidinho pega. E tá vendo, ó, Dom Casmurro pra esse aqui, olha a carinha deles, olha a carinha dessa mulher aqui de malvadinha, tipo, tem razão, ele é o Dom Casmurro, ai meu Deus, ele é mesmo o Dom Casmurro. Os vizinhos que não gostam dos meus hábitos reclusos e calados deram curso à alcunha, que é a alcunha de Dom Casmurro, né? Que afinal pegou. Pois é, apelidinho que a gente não gosta pega. Não consulte dicionários. Casmurro não está aqui no sentido que eles lhe dão, mas no que lhe pôs o vulgo do homem calado e metido consigo. Fechadão, né? Caladão. Dom veio por ironia, para atribuir-me fumos de fidalgo. Fumos, hoje a gente fala ares. Ares de fidalgo. O que é um fidalgo? Seria um nobre, né? Um dom. Tudo por estar cochilando. É foda. Também não achei melhor título para minha narração. Se não tiver outro daqui até o fim do livro, vai esse mesmo. Agora que expliquei o título, posso escrever o livro. Mentira, ainda não. Agora ele vai ainda explicar por que ele resolveu escrever esse livro. Do livro, assiste a série. Do livro. Aqui ele explica por que ele resolveu escrever esse livro. Eu resumo. O cara é rico, estava entediado. Mas vamos ler assim mesmo. Vamos lá. Vivo só com um criado, a casa em que eu moro é própria, fila construir de propósito. Não! Você construiu uma casa de propósito? Como é que se constrói uma casa sem querer? Enfim, tá vendo aqui, ó, que no desenho, esse desenho é muito legal. Gente, a gente não lê só o texto, a gente lê o desenho também. Por isso que o quadrinho é mais fácil de ler, porque ele dá uma... Olha só, tem uma casa desse lado no esboço e tem outra casa desse outro lado finalizada. 2 casas, uma em cada quadro. Elas são praticamente iguais, mas nem tanto.
É como se uma tivesse mais na madeira, a outra tivesse mais finalizada. Bem legal. Então, ele mandou construir essa casa em que ele vive. Um dia, há bastantes anos, lembrou-me reproduzir no Engenho Novo a casa em que me criei na antiga Rua de Mata Cavalos. Machado de Assis fala muito da Rua de Mata Cavalos. Então, vamos de novo. Ele construiu no Engenho Novo uma réplica da casa em que ele construiu na infância. Então, realmente são duas casas. Teve a casa que ele cresceu na infância na Rua de Mata Cavalos. E quão rico você tem que ser para você resolver fazer uma casa igual à casa da sua infância. Enfim, acho meio louco? Acho. Mas tá bom. Quem sou eu para julgar também? Construtor e pintor entenderam bem as indicações que lhes fiz. É o mesmo prédio assobradado. 3 janelas de frente, varanda ao fundo, as mesmas alcovas e salas. Estamos falando de uma casa, certo? Então, tem varanda, tem sala e tem alcova. O que será que é uma alcova? Será que a alcova é a cozinha? Não, porque cozinha é cozinha. Então, alcova, o que está faltando nessa casa? Os quartos. Alcova é um quarto. A palavra antiga para dizer quarto. O mais é também análogo e parecido. O que é análogo, professora? Parecido. E o que é parecido? Análogo. Por que ele usou os dois? Porque nós queremos escrever muito e queremos escrever complicado. Então, vamos falar várias vezes. É muito bonita a maneira que ele escreve. Por exemplo, aqui, ó. Lembrou-me reproduzir a casa em que me criei na infância, né? Lembrou-me reproduzir. Então, assim, eu me lembrei eu pensei, eu tive essa ideia de construir essa casa. O jeito que se fala é muito poético, muito bonito. O meu fim evidente era atar as duas pontas da vida e restaurar na velhice a adolescência. Então, assim, qual que era a finalidade? Para que ele queria fazer isso? Para quê? Ele queria atar as duas pontas da vida dele. Na velhice, a adolescência. Ele queria restaurar a vida dele. Pois, Senhor, não consegui recompor nem o que foi, nem o que fui. Se só me faltassem os outros, vá. Um homem consola-se mais ou menos das pessoas que perde, mas falto eu mesmo. E essa lacuna é tudo. Você já passou por isso? De você se perder de você mesmo? Assim, você gostava de umas coisas e agora não gosta mais. Ou então, você se divertia tanto com uma coisa e você não consegue mais se divertir com nada. E essa perda, sabe, você era um bom aluno, hoje em dia, meu Deus, não, nem se você tentar você não consegue. Essa perda, quando a gente se perde da gente mesmo, ela é muito profunda. Como ele diz aqui, ó, é tudo. É muito ruim e a gente passa por isso. Às vezes a gente se perde da gente mesmo. Então ele resolveu escrever esse livro para ver se ele conseguia se encontrar, para ver se, lembrando, ele conseguia se achar, ele conseguia descobrir onde foi que ele se perdeu e para ver se ele conseguia se refazer. Os amigos que me restam são de data recente. Então os amigos antigos ele não tem mais. Por que será? Todos os antigos foram estudar a geologia dos Campos Santos. Geologia tipo de pedra, né? Então foram estudar as pedras dos Campos Santos. Como assim, professora? Foram estudar o céu, né? Foram pro céu. Morreram. Os amigos antigos morreram. Quanto às amigas, olha que linda esta amiga nua deitada na cama. Na série passa assim aquela prostituta maravilhosa no fundo rebolante. Assistam a série. Quanto às amigas, algumas datam de 15 anos, outras de menos. Então ele não tem também nenhuma amiga de muito tempo. Em verdade, pouco apareço e menos falo. Distrações raras. O mais do tempo é gasto em hortar, jardinar e ler. Como bem e não durmo mal. Ora, como tudo cansa, essa monotonia acabou por exaurir-me também. Viu? Eu disse, ele estava entediado. Entediado estava, e fica cuidando do jardim, da casa, de não sei o que. Vou escrever um livro. Quis variar e lembrou-me escrever um livro. Pensei em fazer uma história dos subúrbios. Aqui, eu acho que ele tá dando um shade no autor de O Cortiço, no Aloysio Azevedo. Porque é uma história dos subúrbios, pensou em escrever lá, tipo, O Cortiço. Era obra modesta, mas exigia documentos e datas como preliminares, tudo árido e longo.
Vou então deitar ao papel as reminiscências que me vierem vindo, as memórias, né, que me vierem vindo. Desse modo, viverei o que vivi e assentarei a mão para alguma obra de maior tomo. Se ele estiver mesmo dando um shade no Aloysio Azevedo, ele acabou de dizer que a obra dele é muito mais importante, ó. Alguma obra de maior tomo. Ó, shade literário. Comecemos a evocação por uma célebre tarde de novembro que nunca me esqueceu. Eu adoro essa frase, é a minha frase favorita do livro inteiro. Uma tarde de novembro que nunca me esqueceu. Porque ele não fala uma tarde que eu nunca esqueci. Ele fala que a tarde que nunca esqueceu ele. Como se as memórias fossem tão fortes que elas estivessem para sempre acontecendo e puxando ele para lá e fazendo a vida dele convergir para aquele ponto. Enfim, a denúncia que temos nosso protagonista. E entrar na sala de visitas quando ouvi proferir o meu nome. Já aconteceu isso com você? Você vai entrar na sala e de repente você escuta a dona sua mãe falar seu nome. Quando a gente escuta alguém falar o nosso nome, a gente fica assim, ó, bem no cantinho, que nem está bentinho aqui, e a gente começa a escutar. E a gente quer escutar para ver se vão falar bem ou se vão falar mal da gente, né? A casa era da Rua de Mata Cavalos. O ano era 1857. Estamos no Brasil Império, ok? Dona Glória, a senhora persiste na ideia de meter o nosso bentinho no seminário? O que é um seminário? Era aonde as pessoas iam estudar para serem padres. 1857, o Brasil, cara, é um país, assim, catolicíssimo. É mais que tempo, e já agora pode haver uma dificuldade. Que dificuldade poderia haver para um menino de 15 anos ir se tornar padre? Eu me pergunto. Porque, gente, a gente fala muito assim, não, as pessoas antigamente, elas eram mais inocentes. Não eram. Um adolescente de 15 anos sempre foi um adolescente de 15 anos. Então, se você tem 15 anos, já teve 15 anos, terá 15 anos, você sabe como é que o bentinho ia se sentir. Você sabe como são as paixões, os ídolos, as músicas. Você sabe, eu sei, é igual. Que dificuldade? Uma grande dificuldade. A gente do Pádua. O povo do Pádua aí, ó, esses vizinhos. Não me parece bonito que o nosso bentinho ande metido nos cantos com a filha do Tartaruga. E essa é a dificuldade, porque se eles pegam de namoro, a senhora terá muito que lutar para separá-los. Metidos nos cantos. É um modo de falar, de segredinhos, sempre juntos. Bentinho não sai de lá. A pequena é uma desmiolada. Agora vamos para a mãe passar pano para o filho. Mas, senhor José Dias, tenho visto os pequenos brincando e nunca vi nada que faça desconfiar. Basta a idade. Bentinho mal tem 15 anos. Capitu fez 14 semana passada. São 2 criançolas. Onde já se viu? Um menino de 15 anos querendo namorar com um de 14 não existe. Eles são criança ainda. Ô, dona mãe, tá inocente. Mano Cosme, o que você acha? Ora, quem é Mano Cosme? Quem é essa minazinha aqui? Quem é essa tiazinha? Tio Cosme vivia com a minha mãe desde que ela enviuvou. Já então era viúvo como a prima Justina. Essa é a prima Justina. Era a casa dos 3 viúvos. Então, os 3 viúvos, né? A mãe, o tio Cosme e a tia Justina. E esse daqui é o José Dias. Depois eu falo mais do José Dias. Sim, creio que o senhor está enganado. Em todo caso, vai sendo tempo. Vou tratar de metê-lo no seminário quanto antes. Olha que inconveniente ao José Dias! A mãe não estava nem lembrando que era para o menino virar padre, que era para meter ele no seminário. Chega o José Dias e fala, e aí, vai fazer não? Oh, gente insuportável. Os projetos vinham do tempo em que eu fui concebido, tipo, da época em que eu nasci, né? Da época que o Bentinho nasceu. Tendo-lhe nascido morto o primeiro filho, minha mãe pegou-se com Deus para que o segundo vingasse, prometendo, se fosse homem, metê-lo na igreja. Gente, eu tenho certeza que ela achava que ia ser mulher. Certeza. Porque ela não ia fazer uma promessa maldita, uma promessa desgraçada dessa, para outra pessoa cumprir. Não tem cabimento, né? Mas nasceu o menino e aí é que tá, né? Ela podia não ter contado a promessa pra ninguém.
Viúva, sentiu o terror de separar-se de mim, mas era tão devota que buscou testemunhas da obrigação, confiando a promessa a parentes e familiares. Então, sabendo que talvez ela não conseguisse cumprir a promessa, ela falou para outras pessoas, porque essas pessoas iam hold her accountable, né? Iam obrigar ela a cumprir a promessa e tal. Minha mãe era boa criatura. Quando lhe morreu o marido, Pedro de Albuquerque Santiago, contava 31 anos de idade e podia voltar para Itaguaí. Não quis. Deixou-se estar na casa de Mata-Cavalos, onde vivera os últimos 2 anos de casada. Naquele ano da graça de 1857, ano da graça era só o jeito que falava. A gente não fala mais assim porque é preguiça, né? Então, por exemplo, nós estamos agora no ano da graça de 2022. Naquele ano da graça de 1857, Dona Maria da Glória Fernandes Santiago contava 42 anos de idade. Era ainda bonita e moça, mas teimava em esconder os saldos da juventude, por mais que a natureza quisesse preservá-la da ação do tempo. Ela era viúva e ela se escondia, né? Ela não quis casar de novo. Mas, Mana Glória, o tio Cosme aqui falando, mas, Mana Glória, há mesmo necessidade de fazê-lo padre? Eu sei que você fez promessa, mas uma promessa assim, nossa, roubando uma frase gerando sua sonho, ou uma promessa maldita, ou uma promessa sem jeito. Não sei. Você que acha, prima Justina? Eu? A verdade é que cada um sabe o melhor de si. Deus é que sabe de todos. Contudo, uma promessa de tantos anos... Ai, olha só. Fazendo a mãe dos outros chorar. Pecado isso. Mas o que é isso, Mana Glória? Está chorando. Aí o José Dias, aquele filho de uma boa mãe. Ai, se eu soubesse, eu não teria falado. Falei pela veneração, pela estima, pelo afeto, para cumprir um dever amargo, um dever amaríssimo. José Dias amava os superlativos, né? Amargo, amaríssimo. Era um modo de dar feição monumental às ideias, não as havendo, servia a prolongar as frases. Né? Se ele não tinha ideias, pelo menos ele falava por mais tempo. Era o nosso agregado desde muitos anos. Meu pai ainda estava na antiga fazenda de Itaguaí e eu acabava de nascer. Um dia apareceu ali vendendo-se por médico homeopata. Vocês estão ligados à homeopatia, né? Quando você pega uma dose do remédio, por exemplo, um comprimido de dipirona, dilui em 1000 litros de água, chacoalha lá bem rápido, e aí você diz que cada gotinha daquele remédio tem a mesma ação e eficácia da dipirona. Muitas pessoas acreditam. Quero nem falar nisso. Levavam um manual e uma botica. Ai, professora, botica. Bota no Google, gente. Vamos lá no Google. Nos Google. Tava assistindo Turma da Mônica Laços. Meu aluno vai me matar. Botica. Vai. Uma garrafa. Uma garrafa. Uma botica. Continuando. Havia então um andaço de febres. José Dias curou o feitor e uma escrava, e não quis receber nenhuma remuneração. Então meu pai propôs-lhe ficar ali vivendo. Quando meu pai foi eleito deputado e veio para o Rio de Janeiro com a família, ele veio também. Com o tempo, adquiriu certa autoridade na família, certa audiência, ao menos. Não abusava e sabia opinar obedecendo. Então, o José Dias, ele era só um vigarista que se agregou ali com aquela família de pessoas ricas. Né? Ele conseguiu curar umas pessoas, enganar o pai da família, ele foi ficando e ele ficou. Era um agregado. Capítulo 4. Capitu. Deixei o esconderijo e corri à varanda do fundo. Vozes confusas repetiam o discurso de José Dias. Sempre juntos, em segredinhos. Se eles pegam de namoro? Ia tonto, atordoado, as pernas bambas, o coração parecendo querer sair-me pela boca fora. Uma sensação nova me envolvia em mim mesmo e logo me dispersava e me trazia arrepios e me derramava não sei que bálsamo no interior. Tipo, ele estava excitadíssimo, assim, um ápice das emoções, das coisas, de por quê? Porque eu amava a Capitu e Capitu a mim e ele não tinha percebido, gente. Bentinho é lerdo. Não tinha percebido que ele estava apaixonado e a menina também estava apaixonada e tipo, olha o tamanho desse sorriso.
Andava cosido as saias dela. Cosido, lembrando, ó, cosido com S não quer dizer cozido de cozinha. Cosido com S quer dizer costurado. Andava costurado as saias dela, mas não me ocorria nada entre nós que fosse deveras secreto, pois, francamente, só agora entendia fenômeno recente de acordar com o pensamento em Capitu e escutá-la de memória e estremecer quando lhe ouvia os passos. Tudo me era agora apresentado pela boca de José Dias, que me denunciara a mim mesmo, Lerdo. Eu amava Capitu. Capitu amava-me. De repente, Capitu, mamãe, deixa de estar esburacando o muro, vem cá. As pernas desceram-me os 3 degraus que davam para a chácara e caminharam para o quintal vizinho. Olha, Capitu, que linda! Capitu estava ao pé do muro fronteiro, voltada para ele, riscando com um prego. Ao dar comigo, encostou-se ao muro, como se quisesse esconder alguma coisa. Aqui, olha, encostadinha no muro. Todo eu era olhos e coração. Um coração que dessa vez ia sair com certeza pela boca fora. Não podia tirar os olhos daquela criatura de 14 anos. O que você tem? É uma notícia. Notícia de quê? Nisso, olhei para o muro, o lugar em que ela estivera riscando ou escrevendo. Vi uns riscos abertos. Quem nunca escreveu? Ó, tá escrito aqui, ó, Bentinho Capitu. Bentinho Capitu. Tá escrito aqui. Eu tô vendo. Quem nunca escreveu o nome do namoradinho nos lugarzinhos? Então, quis vê-los de perto. Capitu correu adiante e apagou o escrito. Mas antes que ela raspasse o muro, li esses 2 nomes abertos ao prego e assim dispostos. Bento Capitolina. Escrevendo o nome dos 2 juntinhos. Ficamos a olhar um para o outro. Como vocês podem ver, né, não rola nada, são só 2 crianças. Em verdade, não falamos nada. O muro falou por nós. Padre Futuro estava assim diante dela, como de um altar. Faltava dizer a missa nova, por um latim que ninguém aprende, e é a língua universal dos homens. Faltava um beijo, cara, faltava só um beijo, isso aqui. Capitu! Ficamos atrapalhados. Era o pai da Capitu. Não me estragues o reboco do muro. Pádua saiu do quintal. Chegou sem cólera, todo meigo, apesar do gesto duvidoso, ou menos que duvidoso, em que nos apanhou. Era empregado em repartição dependente do Ministério da Guerra. Não ganhava muito, mas a mulher gastava pouco e a vida era barata. Na série conta mais sobre a vida dos Pádua, assim. Capitu foi ter com a mãe à porta da casa, deixando-nos a mim e ao pai encantados dela. O pai, olhando para ela e para mim, dizia-me cheio de ternura: quem dirá que essa pequena tem 14 anos? Parece 17. Um plano! Tum, tum, tum. Pai nem mãe foram ter conosco, quando Capitu e eu na sala de visitas falávamos do seminário. Então os 2 estavam sozinhos, o que não era muito comum na época, mas todo mundo achava eles umas crianças, então ninguém via mal nenhum, e é isso aí. Capitu queria saber que notícia era que me afligia tanto. Quando lhe disse o que era, fez-se cor de cera, porque ele falou do seminário, né? Ele falou que ele estava indo pro seminário e tal, e a Capitu, a gente já sabe que ela ama ele, então meio difícil, né? A princípio ela não disse nada, então eu comecei a jurar que não seria padre. Capitu não parecia crer nem descrer, não parecia sequer ouvir, era uma figura de pau. Enfim, tornou a si e rompeu nessas palavras furiosas contra a mãe dele, que ia tirar o amor da vida dela. Beata Carola Papamissas! Beata Carola Papamissas, xingando a mãe do menino. Não pode xingar a mãe do menino. Fiquei aturdido. Capitu gostava tanto da minha mãe e minha mãe dela, que eu não podia entender tamanha explosão. Nunca a vira tão irritada. Eu, assustado, repeti os juramentos. Prometi aí naquela mesma noite declarar em casa que por nada nesse mundo estaria no seminário. Você? Você entra. Não entro. Você verá se entra ou não. Ele entra. Calou-se outra vez. Quando tornou a falar, tinha mudado. Estava séria, sem aflição, falava baixo. Quis saber a conversação da minha casa. Eu contei-lhe a todas, menos a parte que lhe dizia respeito, né? A parte que falavam que ela gostava dele, que ele gostava dela. Isso aí ele não falou, não. Isso aí a gente deixa em off. Capitu refletia.
A reflexão não era coisa rara nela, tipo, ela vivia lá, feito uma raposa pensativa. Pediu-me algumas circunstâncias mais, as próprias palavras de uns e de outros e o tom delas. A atenção de Capitu estava agora particularmente nas lágrimas da minha mãe. Porque a minha mãe não queria que eu fosse, a Capitu estava, então dá pra gente fazer alguma coisa nesse departamento. Em meio disso, confessou que certamente não era por mal que a minha mãe queria fazer-me padre. Né? Queria me fazer padre. Que a minha mãe me queria fazer padre. Era a promessa antiga que ela, temente a Deus, não podia deixar de cumprir. Fiquei tão satisfeito de ver que assim espontaneamente reparava as injúrias que lhe saíram do peito. Gente, não fala mal da mãe das pessoas, não é legal. Tínhamos chegado à janela, um vendedor vinha apregoado de cocadas. Chora, menina, chora, chora porque não tem vintém. Chora, menina, chora, chora porque não tem vintém. E cocada, cocada. Se eu fosse rica, você fugia. Metia-se no navio e ia para a Europa. Dito isso, estreitou meus olhos, mas creio que eles não lhe disseram nada, ou só agradeceram a boa intenção. Acho que é isso, mas não sei, talvez esteja na ordem errada, vamos ver. Como vê, os capítulos aos 14 anos já tinha ideias atrevidas, muito menos que outras que lhe vieram depois, mas eram só atrevidas em si. Na prática, faziam-se hábeis, sinuosas, surdas e alcançavam o fim proposto. Não de salto, mas aos saltinhos. Tipo assim, ela queria fazer as coisas e ela ia pelos cantinhos, era muito astuta, muito ardilosa, mesmo aos 14 anos. Tal era a feição particular do caráter da minha amiga. Não admira que, combatendo os meus próprios projetos de resistência franca, fosse antes pelos meios brandos, pela ação da persuasão lenta e diuturna, e examinasse antes as pessoas com quem podíamos contar. Tipo, ela não ia lá e falava, não, eu não vou e pronto, acabou. Não, ela ia devagarzinho, ela ia pelos cantinhos até conseguir o que ela queria. Rejeitou o tio Cosme e prima Justina. Tipo assim, não dá pra pedir ajuda pro tio Cosme nem pra tia Justina. A gente tem que ver pra quem que a gente vai usar pra gente conseguir te tirar desse seminário aí. Melhor que os dois seria o padre Cabral, mas o padre não havia de trabalhar contra a igreja. José Dias. O que tem José Dias? Pode ser um bom empenho. José Dias é a escolha certa. Mas se foi ele mesmo que falou, não importa. Dirá agora outra coisa. Ele gosta muito de você. Não lhe fale acanhado, não tenha medo. Mostre que há de vir a ser dono da casa. Mostre que quer e que pode. Faça-lhe elogios. Ele gosta muito de ser elogiado. Dona Glória presta-lhe atenção. Mas o principal não é isso, é que ele, tendo de servir a você, falará com muito mais calor que outra pessoa. Diga-lhe que está pronto a ir estudar leis em São Paulo. Estremeci de prazer. São Paulo era um frágil biombo, destinado a ser arredado um dia, em vez da grossa parede espiritual e eterna do seminário. Prometi falar a José Dias nos termos propostos. Capitu repetiu-os e insistiu em que pedisse com boa cara, mas assim como quem pede um copo de água a uma pessoa que tem a obrigação de lhe trazer. Vocês estão entendendo o que aconteceu aqui? Ela não quer que o Bentinho vá para o seminário. E ela estava assim, como que a gente pode fazer para convencer a tua mãe a não te mandar para o seminário? A gente vai usar o José Dias. Mas se foi ele mesmo que falou para ela não enfiar no seminário, não tem problema, ele vai falar outra coisa agora. Você tem que deixar bem claro que você vai ser o dono da casa e que ele vai servir a você. Fala para ele que você vai estudar leis em São Paulo. E fala assim, com educação, mas fala como quem pede um copo de água para uma pessoa que tem a obrigação de trazer. Deixa bem claro que você é superior a ele. Bom, estamos aqui, parte 6, passeio público. Eu vou parar esse vídeo aqui, porque eu tô cansada, e esse vídeo já tem meia hora, e você tá assistindo? Será que tem alguém assistindo esse vídeo? Queria tanto saber editar videozinhos no YouTube. Vamos ver se eu consigo editar esse em algum tanto. Bom, mas isso daqui é a parte 6. O livro tem X partes, porque eu não me lembro mais, vamos ver. 20 partes, certo?
Então a gente vai lendo de 5 em 5. Eu li 5, parei na 6, e aí depois a gente continua. E é uma história bem legal, tá? Vale muito a pena. Ela fala sobre um retrato da sociedade na época. Eu vou ver se eu consigo gravar as outras 3 partes. Vão ser 4 partes pra gente terminar de ler Dom Casmurro. Essa foi a primeira parte de Dom Casmurro. E é isso, gente. A gente se vê amanhã, provavelmente. Assistam a série.